Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas, não para mim, mas para Jesus. Glorifica, bata a palma para Ele. Aleluia. Abra a tua Bíblia ali. Glória a Deus. Jó. Olha, já começa cá. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Vamos dizer essa palavra assim para o nosso coração ouvir? Então vamos lá? Diga assim comigo, 1, 2, 3. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia e que você possa entender que, embora a gente venha na igreja toda quinta, todo domingo, a gente acaba acostumando com os ritos, com as orações e até mesmo dentro da nossa casa. Você já se apegou quando você vai dormir orando pela refeição? Eu já fiz isso. Vou orar para dormir, estou orando lá, falo, Senhor, obrigado por essa refeição que eu vou comer agora. E olha só, né? Aí cai em si, fala, peraí, qual a oração que eu vou fazer? Às vezes a gente acostuma. Jesus disse assim aos seus discípulos assim, olha, não é por muito falar que Deus vai ouvir, mas é o que está no coração. Amém? Pergunta para quem está falando, o que está no teu coração agora, nesse momento? Vim aqui, né, entendeu? O pastor vai pegar no meu pé e tal. Não, o que está no teu coração? Amém? Por que é que você veio aqui nessa noite? Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque eu estou aqui, Senhor. Eu quero te agradecer porque significa que todo dia que passou, o Senhor me livrou, o Senhor me protegeu, o Senhor me deu comida, o Senhor me deu, Senhor, apoio, o Senhor me livrou dos maus, o Senhor me livrou de toda enfermidade. Se eu estou aqui é porque eu estou com saúde. Se eu estou aqui é porque o Senhor, Deus, achou em mim graça. E por isso, Senhor, eu te agradeço. Agradeço pelo irmão que está aqui do nosso lado. Agradeço pelas famílias que estão aqui. Eu agradeço por aquele que está acompanhando, talvez de longe, está acompanhando esse culto. Eu agradeço ao Senhor pelo ar que respiramos nesse momento. Eu agradeço a Deus pelo calor. Eu agradeço a Deus pela campanha que estamos realizando. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E que nesta noite o Senhor possa falar ao nosso coração. Nesta noite o Senhor possa tratar com cada um de nós. Nesta noite o Senhor possa restaurar a nossa vida. Nesta noite, em cada casa que aqui está representada, o Senhor possa ter misericórdia, enviando, Deus, um milagre, enviando a cura, enviando a libertação, enviando a palavra de vitória, enviando, Deus, a bênção que cada um aqui talvez necessita. Talvez você veio aqui e deixou um problema dentro da tua casa e profetiza sobre ele. Profetiza, diga que o Senhor é poderoso para mudar essa situação. O Senhor é poderoso para vencer esse gigante. O Senhor é poderoso para transformar esta causa. E é no nome do Senhor que nós apresentamos a nossa vida e pedimos, Senhor, sonda, Senhor, o nosso coração. Tira do nosso coração toda mágoa, tira do nosso coração toda palavra, tira do nosso coração todo pecado, tira do nosso coração todo desânimo, tira do nosso coração, Senhor, todo rancor, tira do nosso coração todo medo, tira do nosso coração toda ansiedade.
verdade, porque nesta noite, Senhor, não há outro pensamento a não ser te adorar e ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, traz cura, traz bênção, traz libertação, traz graça, traz vitória, e eu te agradeço nesta noite e te louvo no nome de Jesus. Diga assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Essa semana aqui, que vai entrar, nós vamos começar um relógio de oração para a gente orar pela igreja, para a gente pedir. Talvez quinta-feira eu entregue nas tuas mãos também, né? É um folhetinho para você marcar o nome de alguém, para a gente voltar com aquela intercessão nossa de orar pela vida de alguém que não conhece a Jesus. Tá? Quando a gente se preocupa com alguém que não conhece a Jesus, a gente está semeando no mundo espiritual. No mundo espiritual, há demônios que impedem as pessoas de entrarem na igreja, de assistir um curso. Você pode ver que se fosse um bar aqui, irmãos, estava lotado aí fora, estava cheio de gente, porque é uma coisa que atrai a carne. Mas o espírito as pessoas não querem, porque o espírito as pessoas não querem estar muito assim, porque a nossa vida, a nossa carne aqui, ela quer as coisas da carne terrena mesmo, irmão. É uma luta para a gente estar aqui, é uma luta para a gente vir, uma luta para a gente buscar. Mas o que faz a diferença na nossa vida são propósitos. Quando a gente determina a nossa vida, não, eu preciso de Deus, eu preciso estar do lado de Deus. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu preciso de Deus na minha vida, eu necessito do Senhor. Quando a gente entende que o Senhor é a nossa fonte, que o Senhor é nosso alimento, que o Senhor é a nossa água e tudo vem dele, e que nada nós temos, como Jó falou: Senhor, eu bem sei que tudo podes, nada e nenhum propósito pode impedir os teus planos, o teu propósito, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Por isso, nesta noite, eu quero trazer uma palavra que tem por tema, uma palavra bem, que talvez você já fez muito lá na tua casa, com você, no seu dia a dia, uma palavra que é assim: por quê? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: por quê? Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Vamos lá? Diz assim, ó: e estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã, e a Lázaro também. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda na onde que ele ficou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas não vou despertá-lo do sono. Disse-lhe então, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado de Dídimo,
aos discípulos: vamos nós também para morrer com ele? Ó, irmãos, vamos aqui orar? Senhor Deus e Pai, que a mão do Senhor possa, Deus, trabalhar nesta noite em nossas vidas, dar uma direção e trazer esta palavra que o Senhor colocou ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esta palavra tem por tema por quê? E por que esta palavra foi colocada no meu coração? Deus sabe. E eu quero fazer com que você venha entender que todas as vezes que essa palavra vem no nosso coração, a palavra por quê, é porque nós estamos indagando alguma coisa, nós queremos entender alguma coisa. Aqui, nesta passagem bíblica, a gente notou que alguns porquês foram colocados. Primeiro, a história conta que Jesus tinha uma família que Jesus amava muito, que tanto que a Bíblia destaca, João destaca que Maria foi aquela que foi e deu o melhor presente para Jesus. Maria foi aquela que quebrou dos pés de Jesus um perfume muito caro e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Olha só que oferta que ela deu. Então significa que a oferta que ela deu significava o quê? O carinho que aquela família tinha significava que Jesus não poderia deixar aquela família passar por uma dificuldade. Significava que aquela família amava tanto a Jesus que aquela família não poderia mais passar por dificuldade, porque eles tinham quem? Eles tinham Jesus como amigo deles. Jesus era um amigo daquela família. E de repente o irmão delas, Lázaro, aquele que ela fala assim: aquele que tu amas, Senhor, está doente. E a Bíblia fala que ela manda recado para avisar Jesus, para Jesus pudesse vir orar por Lázaro, ou tomar uma decisão, ou levar Lázaro no PA, ou no médico, ou pagar uma consulta por Lázaro. Ela esperava isso de Jesus. Mas a Bíblia fala que Jesus ficou esperando 2 dias, que Jesus ficou 2 dias ainda, nem se movimentou. E Jesus disse assim: não vou para lá, porque isso aí é para que a glória do Senhor se manifeste. E a gente não fala assim no nosso dia a dia, não, calma, Deus está no controle, isso aí é para bênção, isso aí é para vitória. Às vezes alguém vem e conta um problema pra gente, e a gente já fala pro irmão para animar ele, fala: não, esquenta não, Adriana, isso aí é para Deus vai mostrar na tua vida um grande milagre, né? A gente vira até um pregador. E a pessoa que contou um problema, ela se anima, né? É isso aí mesmo, né? Vou pegar isso, vou guardar isso no meu coração, é verdade, pode ser isso mesmo, Deus vai me dar vitória. A gente fica meio assim, mas a gente vai pegando conforme as pessoas vão empurrando, igual o carro, né? A gente vai pegando aos poucos. E aí a gente vê um outro porquê aqui. Teve um momento que Jesus fala assim aos discípulos: olha, vamos voltar. Depois de 2 dias Jesus fala assim: vamos voltar para lá, para a Judeia. Daí os discípulos: por que, Senhor? Qual o outro porquê? Por que, Senhor, vai voltar para lá se até agora estavam tentando nos matar? Aí Jesus dá uma explicação: não, vamos de dia, porque de dia não tem problema, porque se a gente andar de noite, a noite é perigosa, vamos lá. E aí depois Jesus fala assim: olha, nós vamos voltar para lá porque Lázaro está dormindo. Aí os discípulos: mas por que, Senhor? Olha só as perguntas: por que, Senhor? Vamos voltar toda essa distância só para acordar Lázaro? Se ele está dormindo, porque ele está bem, ele está repousando, ele está descansando. E o Senhor pega e repreende e fala assim: não, eu não estou falando da morte do repouso, do descanso, estou falando da morte terrena. Aí vem outro porquê nessa passagem. Aí Tomé fala: Senhor, se está morto, por que é que nós vamos atender o morto? Não vamos perder tempo com o morto, vamos ficar aqui mesmo, vamos prosseguir para outro lugar. Então, meu querido, só nessa passagem aqui a gente viu um monte de porquê. Só que na passagem que Jesus foi convidado para ir para uma festa de casamento, a gente não vê os discípulos falando: por que, Senhor, nós vamos para a festa? A gente não vê isso. Vamos para a festa porque eu fui convidado. Todos eles vão, alguns deles vão. Então, queridos, a gente percebe que a palavra porquê, ela sempre é colocada nos momentos difíceis.
Quando a gente perde alguém, quando a gente passa por uma situação, quando a gente está passando por um problema, quando a gente perde o emprego, quando a gente está passando por uma luta, então a gente vê a palavra porque quando alguma coisa ou alguma dificuldade está diante de nós. E aí a gente começa a questionar o Senhor: por que disso? Por que daquilo? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Por que o Senhor recolheu? Por que o Senhor fez isso na minha casa? E a gente vai ver que lá na frente, se você ler o texto, você vai ver que Marta e Maria falavam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, por que o Senhor não estava aqui? O meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor não recebeu o meu recado e não veio? Senhor, eu mandei o WhatsApp para o Senhor que ele estava doente e o Senhor não veio. Por quê? Vocês estão notando que a palavra porquê sempre tem uma dor, uma situação complicada, difícil. Agora, vamos mudar essa palavra e vamos tirar a situação difícil. E é por que a gente, quando levanta de manhã, a gente fala: Senhor, por que eu levantei com saúde hoje? Ninguém pergunta isso. Senhor, por que eu tenho 2 pernas? Eu consigo caminhar apenas com uma. Pode levar a outra. Ninguém fala assim, né? Quantas vezes, irmãos, eu ia... Agora deu uma melhorada, né? A cara ficou um pouquinho, né, abolachada. Mas quando eu era adolescente, irmão, só aparece nariz. E eu chegava no espelho e falava: Senhor, por que eu nasci narigudo? Tanta gente bonita na igreja, por que eu? O Senhor esqueceu eu. Por quê? Né? Mas quem é bonito não fica falando: Senhor, por que eu nasci assim tão belo, tão maravilhoso? Quando alguém ou deposita um dinheiro na sua conta, né? Por que, Senhor? Né? Quando você recebe um prêmio, você é sorteado, né? Quem ganhar o sofá. Senhor, tinha tanta gente precisando do sofá na rifa. Por quê? O Senhor escolheu a mim, que não tenho sorte nenhuma, mas o Senhor escolheu. E não é assim. A gente não fica questionando quando as bênçãos estão chegando na nossa vida. Não é? Quando as coisas estão dando tudo certo, a gente fala: por que, Senhor? Oh, meu querido, sempre dentro de nós há um porquê. Sempre nos momentos difíceis. Porque muitas das vezes, quando a gente paga uma conta, a gente consegue pagar algumas contas, a gente fala assim: por que, Senhor, que eu consegui pagar as contas? Eu quero viver na miséria, né? Eu quero dificuldade. A gente nunca celebra nada na nossa vida. Na verdade, irmãos, sabe aqui o primeiro ponto que eu destaco: a gente não confia em Deus. A maior dificuldade nossa é confiar no Senhor. Porque quando tudo vai bem, irmãos, ó Deus, fazer igual o irmão Augusto: ó Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? Saudosa irmã Augusto: o Senhor é 10, hein? Ó, meus filhos, tudo dando certo. Olha, Senhor, aqui em Maceió, que gostoso, que maravilha, né? Ô Senhor, que maravilha. A gente não fala: por que, Senhor? O Senhor permitiu essa viagem tão maravilhosa na minha vida. Não. A gente só lembra do Senhor quando a gente só questiona Deus, quando o negócio se aperta na nossa vida. Por que, Deus, eu? Por que tinha tanta gente lá na igreja? O Senhor me escolheu. Por que o Senhor me colocou nessa situação? Os discípulos chegaram: Senhor, acorda. Por que é que o Senhor colocou a gente no meio dessa tempestade e o Senhor está dormindo ainda? Por quê? Mas a gente não vê os discípulos falando quando o Senhor vai lá e fala assim: lança a rede do outro lado. E veio cheio de peixes. Eles não falaram: Senhor, por que o Senhor veio aqui e fez a nossa multiplicação? A gente queria ficar a noite toda, a gente queria ir embora para nossa casa reclamando, e o Senhor veio estragar a nossa reclamação, a nossa murmuração. É porque o porquê sempre vem quando nós começamos a duvidar de Deus. Toca em quem está do seu lado, dá uma chacoalhadinha no irmão que está na frente da direita aí. Isso, só para a gente manter a turma que levantou 5 da manhã, né? Aí. Por isso, meu querido, eu vou dizer uma coisa. Qual é o segredo aqui dessa palavra?
é que nós vivemos uma expectativa de um mundo muito pequeno. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está vivendo uma expectativa pequena. Uma vez o pastor Nilson falou aqui, e hoje me veio à memória. Você já parou para pensar que a expectativa nossa de vida é até 80 anos, mais ou menos? E tá morrendo gente mais cedo, né? 60, 70. Eu escuto aquele no jornal lá e fala assim: faleceu ontem o senhor Adolfo Nunes, de 57 anos. Faleceu Marcos Alberto, de 42 anos. Né? Não é? Aí a gente começa a perceber que a gente tem, né? Eu com 47 anos, aí eu fiquei fazendo as contas. 57, 67, 77. Eu tenho 30 anos para me viver mais ou menos aí, né? Se eu me cuidar, mais ou menos. Se eu passar dos 80, irmão, tá no lucro. Ô Senhor, por quê? Eu não vou falar isso, né? Porque a gente vive numa realidade pequena. E o Senhor, queridos, Ele vive numa realidade de eternidade. Ele vive completamente. Nós estamos tão apegados nas coisas materiais aqui da terra. A gente quer tanta terra, a gente quer carro, a gente quer as coisas aqui, a gente quer as coisas ali, a gente quer do nosso jeito aqui. E a gente não tem uma visão grandiosa da visão de Deus. A gente se limita naquilo que a gente tem, a gente se limita naquilo que a gente é, a gente se limita diante da nossa dificuldade, a gente se limita diante daquilo que estamos passando, a gente se limita diante daquilo que Deus está nos abençoando. Às vezes a gente não agradece por mais um dia de vida que Deus está nos dando, mas a gente só lembra para questionar Deus quando nós estamos passando por um momento de luta e de prova. Aí a gente aponta o dedo para Deus. Aí a gente quer questionar Deus. A gente quer colocar Deus na parede em todo momento, porque não está dando certo para mim. Você já parou para pensar que quantos cristãos, ou cristão, né? Acho que é melhor falar assim. Quanto cristão morreu nessa pandemia, que servia a Deus, que estava cultuando a Deus. Quanta gente boa foi embora e estavam servindo ao Senhor. Quem aqui não sabe ou nunca ouviu falar? Olha, estava vindo uma família, estavam vindo de um culto, e de repente uma carreta bateu e eles acidentaram, e as pessoas, por quê? Eles estavam vindo da igreja. Será que Deus não estava vendo? Será que Deus não estava cuidando? Será que Deus não estava analisando? Entraram na casa de um servo do Senhor, assaltaram e antes de ir embora tiraram a vida dele. E os irmãos falaram, por que veio isso na vida dele? Jó passando por toda aquela situação, perdendo filho, perdendo riqueza, perdendo boi, perdendo vaca, ficou moribundo, cheio de enfermidade. Jó, Senhor, por que veio isso na minha vida? Mas depois a gente vai vendo que Jó começou a entender que aquilo que ele estava vivendo era muito limitado, que aquilo que ele estava vendo era muito limitado da grandeza do Deus que ele servia. E Jó no final fala, Senhor, Senhor, oh Senhor Deus Todo-Poderoso, nem eu posso e eu não consigo controlar os teus propósitos. Olha a diferença. O apóstolo Paulo e Silas apanharam na prisão, e eles poderiam falar, por quê? A gente veio pregar a palavra e a gente está apanhando. Paulo era um cidadão romano, ele jamais poderia apanhar do jeito que ele apanhou naquela prisão, mas ele apanhou quieto, porque a visão de Paulo não era naquela prisão, a visão de Paulo era maior do que ele estava enxergando. E por isso nesta noite Deus quer trazer uma revelação ao meu e ao teu coração, meu querido, porque a visão de Deus, a grandeza de Deus é muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Ei, candalabais, suricandalabais, aleluia. Dói, machuca, mas a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Oh, irmãos,
Quantas e quantas vezes eu fui aconselhar e eu falar: Deus, eu preciso trazer uma palavra para aquela irmã, eu preciso ir lá e levar uma palavra para aquele irmão, porque eu preciso explicar o que aconteceu com ele. E às vezes a gente ficava procurando até versículo para confortar a pessoa. E você já reparou que Deus não fala nada? E a gente fica ali perdido e fica enrolando, tentando explicar alguma coisa que não tem explicação. Você já ficou nessa situação que você quer explicar, você quer confortar, você quer falar, e aí chega uma hora que você abraça a pessoa e fala: vem aqui, vamos abraçar, porque eu não tenho nada para falar para você. Porque somos limitados. E aí a gente vê o apóstolo Paulo apanhando, e que ele estava, a Bíblia fala que por volta da meia-noite, a visão deles estava na onde? No machucado. A visão deles estava num lugar muito maior do que eles estavam. Por isso que muitos deles, e a Bíblia fala que eles cantavam, e quanto mais eles cantavam, a Bíblia fala que as portas das prisões se abriram, houve terremoto, porque a visão deles não estavam limitados naquele momento da dificuldade, mas eles estavam vendo a grandeza de Deus e o propósito de Deus na vida deles. Oh, aleluia! Outra coisa, João Batista era o profeta, era o camarada que fazia estremecer as coisas. De repente trazem a cabeça dele numa bandeja. Por quê? Tiago mataram a fio da espada, e os discípulos: por quê? Vamos parar, prenderam Pedro. O que a igreja fez? A igreja começou a orar, porque ela não podia parar naquela dificuldade e ficar se perguntando por quê. Mataram Tiago, nós vamos continuar orando por Pedro. Querido, enquanto houver fôlego de vida, continue orando por quem Deus está colocando na tua vida, no teu coração, não deixe de sonhar, como nós cantamos aqui, não deixe de sonhar. Eu estava hoje pensando nessa última canção que nós acabamos de cantar. Quando eu fui pegar as músicas que iam cantar hoje, eu falei: não acredito, pastor Orlando, você vai cantar a música que eu estava hoje o dia inteiro cantando. Olha como Deus trabalha, querido. Sabe por quê? Porque Deus não quer que o teu sonho morra nesse lugar. Você pode até ir para a sepultura, mas os sonhos de Deus vão acontecer na tua vida na eternidade, se for necessário. Porque o meu Deus não está limitado a tempo, não está limitado a ano, não está limitado a terra, não está limitado a céu, não está limitado. O poder de Deus está além daquilo que nós estamos vendo agora. Nós não sabemos, irmãos. E a Bíblia fala que Jesus chega lá e fala assim: vou até lá onde Lázaro foi enterrado. E ele traz e volta Lázaro e fala assim: gente, parem de ter a mente pequena, porque toda autoridade me foi dada aqui na terra e foi me dada no céu, e eu vim aqui para transformar a mentalidade de vocês. Parem de ficar aqui reclamando apenas. Meu irmão, não estou dizendo aqui, como diz Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, viu? Há tempo de chorar, tempo, viu? O choro, a lágrima, o luto. Não é isso que eu estou falando aqui. Entenda, tá? Não é porque o negócio está... Viu o que o pastor está falando lá? Então, ô mulher, vamos ficar aqui, né? Batendo no teu carro, você fica assim: aleluia, glória, Deus tem projeto, Deus tem... Não é assim, não é viver alienado. Crente alienado, doido, louco. Mas é você ter um entendimento das coisas. Você vai chorar, eu vou chorar. A gente vai sentir, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar emburrado. Tudo isso é um processo, a gente vai ficar. A gente como criancinha na mão do Senhor, a gente vai ficar: Senhor. Isso não é assim, uma criança quando ele quer, pequenininho, ele quer pegar e fala: não. Ela vai: não. Você fala: não. Aí ele vai... Aí o que ele faz? Começa a chorar, não começa? Até que a mãe vai dar um tapinha. Pá! Aí ela chora mais ainda, de birra. Mas você sabe por que ela não pode pegar. Então a visão de Deus é maior do que a nossa. Nós vamos chorar, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos fazer, nós não vamos entender nada. Você pensa que José falou assim, ele foi assim: tudo que legal, tô indo para a casa de Potifar, sou escravo agora, tô lá no poço.
Parece tudo ser legal, tudo ser lindo, mas foi um grande desafio até José chegar lá no topo. E a vida será sempre para nós um grande desafio. Você pensa que está sendo fácil para as mães daqueles soldados indo para a guerra? Eu vi uma reportagem que tem soldado russo que está morrendo de medo, que não queria ir para a guerra, não queria sair para a guerra. E tem soldado ucraniano também. Quantas mães estão... Você já imaginou as famílias lá saindo da guerra e sabendo assim que está saindo ali, não sabe se vai ver o pai, não sabe se vai ver o marido, se vai ver o filho. Pessoas no mundo. E Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vós também vencereis. E é nessa palavra que eu pego. Por isso, meu querido, nós temos uma visão de 80 anos só, mas não entendemos a eternidade. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça tão a tua vontade. Em um momento Jesus estava pensando ali, mas Jesus já pensou assim em mim e em você. Senhor, não é por mim, mas faça por eles. Por isso, coloca o último versículo para mim terminar esta palavra, 1 Coríntios, capítulo 2 e 9. Eu vou terminar essa palavra aqui, nesse texto. 1 Coríntios 2, 9. Que diz assim, ó: mas, como está escrito, as coisas que que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, mas as que Deus preparou para aqueles que amam. Amém? Tá meio confuso, né? Mas eu vou traduzir aqui para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Viu, meu querido? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais se penetrou no coração humano das coisas que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. A morte não será o nosso limite. A terra não será, 80 anos não será o nosso mundo pequeno. Mas Deus está preparando algo grandioso para a tua vida. E nessa terra Deus falou que a gente vai comer o melhor. Então levante a tua cabeça. Não murmure. Agradeça todos os dias por tudo aquilo que Deus tem te dado. Tudo aquilo que Deus tem te dado, agradeça todos os dias. Pelo teu pé, pela tua mão. Pastor Douglas postou algo no Facebook que chamou muita atenção essa semana. Pastor Douglas, que vem aqui, ele falou assim: que quando Deus começa a preparar Elias, leva Elias assim para Elias beber, Elias começa a fugir, ele leva Elias para beber uma água junto ao ribeiro de Queriete. Só que a Bíblia fala assim: Queriete ficava do lado do Jordão, um grande rio. Por que Deus não levou ele lá no grande rio? Porque Deus queria se revelar no pequeno. São as coisas pequenas que a gente tem que valorizar. Deus leva a gente sempre para as coisas pequenas primeiro. Valoriza as coisas pequenas, valoriza R$1.000 e Deus vai te dar um pouco mais. Agradeça a Deus. Eu já entrei em chão batido, já de casa de chão batido, um barraco. Que eu chegar em casa e falar: Senhor, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu morava numa casa que eu tinha três quartos, dava para correr na casa, fazer caminhada na casa. Tinha dia que eu falava: Deus, onde eu vim parar aqui, né? Olha, que grandeza de Deus, que maravilha de Deus. E eu agradeço a Deus hoje no apartamento. Eu louvo a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha, adorado. A gente pega o pé da gente assim, né, irmão? Só faz assim aí, ó. Já parou para pensar quanta gente queria estar fazendo isso aqui, ó? E a gente quer falar: por quê, Senhor? Por quê? Porque, Senhor,
Eu não estou ganhando 10 mil reais como fulano está ganhando. Para de olhar a grama do vizinho. Agradeça a Deus por aquilo que Ele está colocando na tua mão. Agradeça a Deus pelo velho que está do teu lado, pela velha que está do teu lado. Agradeça a Deus por aquele que que aguenta a tua chatice. Agradeça a Deus todos os dias. Você é chato, eu sou chato. Agradeça a Deus. Deus coloca uma pessoa com essa paciência para segurar você. Oh, Senhor, louvado seja. Vai com essa chatice aí toda, falando, não, eu vou arrumar outro para mim. Vai. Agradeça a Deus todos os dias, hein? Oh, glória a Deus. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos orar. Não tem nem como orar mais, né? Hein, pastora? Hein, pastor Nilson? Não tem nem como a gente falar mais. Senhor, eu vim aqui para buscar, para falar da minha situação. Senhor, eu vim aqui para agradecer. Vamos agradecer. Oh, Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e tem sido na minha vida. Te agradeço, Deus, por esse local que a gente está. Eu te agradeço pelo local que o Senhor vai nos levar ainda. Te agradeço por aquilo que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Obrigado. Se o Senhor achar que somos merecedores, obrigado, Pai. Eu agradeço a Deus. E quando eu tiver fôlego de vida, me ajuda, me ensina, Senhor, a agradecer o Senhor todos os dias, Pai. Deus, obrigado, Deus, pelo ar. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelas propostas que o Senhor tem colocado na minha vida. Obrigado pelo meu emprego, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, pelo meu carro. Obrigado pela minha filha. Obrigado, Senhor Jesus, pelos amigos que o Senhor coloca no meu caminho. Por esses irmãos aqui, Senhor, que não esquecem de mim em nenhum momento nas orações. Se eu estou de pé aqui porque tem gente orando pela minha vida demais, e mais, e mais, e mais. Eu agradeço, Senhor, por essa igreja. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho sido sustentado por eles. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu agradeço pelos irmãos que passaram, que tiveram perdas aqui, que tiveram situações, que passaram, olha, coisas piores do que eu estou passando, do que cada um aqui está passando. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a mão do Senhor nos dirija, que a mão do Senhor nos dê graça, que a mão do Senhor nos conduza. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Se você tem filho, comece a agradecer pelos teus filhos. Comece a agradecer. Começa a orar, igreja. Não fica esperando por mim, não. Começa a agradecer. Deus está colocando algo no teu coração. Começa a agradecer. Começa a agradecer por tudo aquilo que vier aí no teu coração. Agora agradeça. Agradeça, 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 agradeça ao Senhor nesta noite. Eu sei que é uma noite da gente pedir. Eu sei que é uma noite da gente orar. Eu sei que é uma noite da gente colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Mas hoje agradeça. Agradeça pelo teu marido. Mesmo que ele esteja longe dos caminhos do Senhor, agradeça. Agradeça por ele ser. Agradeça por ele ter colocado, Deus ter colocado ele no teu caminho para você se orar por ele. Ele precisa de você, ele precisa da tua oração. Teu filho precisa de você. Tua filha precisa de você. A igreja precisa de você. Oh, agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Você que está em casa, agradeça a Deus aí pela tua casa. Agradeça a Deus, você está do lado de alguém, você está brigado com alguém, peça perdão. Reconcilia com essa pessoa, peça perdão. Amanhã essa pessoa não vai estar do teu lado. Não espere essa pessoa estar dentro de um caixão para você ir lá pedir perdão, para você colocar uma coroa de flores lá. Não espere. Fala agora que o teu coração está sentindo. Liga para ela depois desse culto aqui. Manda uma mensagem para ela. Liga para os seus amigos que você faz tempo que você não fala com ele. Liga para eles. Manda um abraço para eles. Manda uma mensagem de carinho. Fala assim: obrigado, meus amigos. Obrigado por vocês. Estou com saudade de vocês. Hey, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, 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 Senhor. Toda a honra e toda a glória. Você pode dar um glória a Deus. Você pode falar em línguas estranhas um pouquinho. Você pode orar na língua do Espírito Santo. Ericandalabais, suricandalabais, suricandalabais. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, porque um dia, Deus, eu entrei na igreja, Senhor. Eu agradeço, Senhor. Um dia eu entrei na tua casa, Senhor. Aleluia, aleluia.
Desci as águas do batismo dia 21, Senhor, de setembro de 1986. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.